Olá! Oi, oi! Yuri já chegou, foi o primeiro! Oh, lindinho! Eu quero ver como é que eu vou me virar com essas informações aqui abaixo. Caramba, é muito pequenininho! Olá! Todo mundo chegando. Eu e vocês, necessariamente, vamos aguardar um pouquinho só para o pessoal ir chegando, para a gente começar o nosso papo sobre o curso Travessias. Nossa, gente que é aluno comigo, gente que foi meu aluno, tudo misturado, tudo junto e misturado. Boa noite. Já já a gente começa. Chegou a Biblioteca Amarela! Oi, Ana! Gente, vocês não vão acreditar, mas aqui tá, assim, um mundaréu de mosquitos e outros insetos. E se de repente eu aparecer assim na frente de vocês, vocês já sabem o que é. Ai, Patrícia, quanto tempo! Que saudade! Que coisa boa! Muito legal. Agnes e corações, né? Isabela, eu bem podia estar com o nosso colar, né? Não custava nada. Não me toquei disso. Silvia! Muito bom, muito bom. Esperando só um pouquinho, tá, gente? Mas já já eu vou começar. Até porque, na verdade, aqui no Instagram a gente só tem 1 hora e a minha tarefa hercúlea de ser uma pessoa muito falante tem que apresentar um curso. Então eu não vou poder desperdiçar muito tempo assim, vamos esperar, só assim para matar as saudades. Não, a gente tem que encontrar outros meios, né? Esperando, por favor, que essa tristeza da pandemia de alguma maneira diminua e permita que a gente se veja. Boa, vou combinar, na próxima live eu coloco. Bom, eu sei que assim, gente, Karina, que legal, muito bom, que legal. Anderson, não só ex-aluno como ex-orientando, que legal. Nossa, mãe, tô aqui feliz, emocionada um pouquinho. Gente, olha só, eu vou começar a fazer essa apresentação para quem tá chegando, ou quem chegar depois terá a oportunidade de ouvir o iniciozinho que perdeu, porque a gente vai gravar. Inclusive, essa live vai ficar gravada tanto no meu Instagram como no Instagram do PRW, que é a instituição promotora desse curso. Então, assim, eu vou começar as nossas explicações, até porque eu sei também que podem surgir perguntas, eu quero ouvir vocês. Então, vale a pena a gente começar e quem chegar um pouquinho depois terá a chance de rever esse iniciozinho na gravação. A gente vai apresentar, eu vou apresentar um curso. Mas antes de apresentar o curso, eu acho que eu preciso, antes de mais nada, apresentar a própria Eunícia. Porque se nesse grupo eu já vi pessoas que me conhecem muito bem, fato é que podem existir pessoas que não sabem quem é a Eunícia. Ela está aí promovendo um curso, mas que pessoa é essa? De onde ela surgiu? Que legitimidade ela tem para falar sobre o que ela deseja falar? Então eu vou trazer algumas informações, falar algumas coisas para vocês. A Eunícia, acho que aqui atrás dá para perceber, né? Eunícia gosta muito de ler. Eunícia gosta muito de escrever.
Eunice gosta muito de falar. Eunice tem 2 filhos adultos. Eunice é carioca e que veio morar em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, quando ainda era criança. Eu tenho muito mais tempo de vida como petropolitana do que como carioca. Eunice é uma pessoa que é apaixonada por fotografia, por arte em geral. É uma pessoa muito curiosa em termos de aprendizagens. Ela está sempre querendo correr atrás de alguma coisa. E, mas essa moça aí que está falando, só vai ficar falando da vida pessoal dela? Eu quero saber sobre o curso, eu quero saber sobre um curso chamado Travessias e que... Ah, que linda essa cidade, eu que sou português, olha, e eu amo o seu país também. Então, até para combinar, né, o pessoal está chegando, eu vou tentar dar conta das questões que forem aparecendo. Se alguém não se sentir contemplado em algum comentário, em alguma pergunta, depois é só mandar por direct, que aí eu respondo particularmente e a gente consegue tirar todas as dúvidas. Mas eu estava aqui, para quem chegou agora, me apresentando. E eu comecei a minha apresentação através de algumas informações bem pessoais, coisas que gosto, características da minha família, onde eu nasci. E eu optei por começar dessa maneira, em lugar de falar sobre os títulos que eu tenho ou a formação acadêmica que eu tenho, porque esse curso é muito a revisão de alguns dos nossos parâmetros para legitimar o conhecimento. Opa, Eunícia, falou difícil, o que é isso? Deixa eu explicar. A Eunícia, na vida acadêmica, ela cursou História na graduação, fiz História na UFRJ, depois eu fiz um mestrado em História Social da Cultura na PUC do Rio de Janeiro, depois eu fiz um doutorado em História Social na UF, na Universidade Federal Fluminense, e eu tive também um trabalho de pós-doutoramento, e aí foi em ensino de História na UFMG, na Federal de Minas Gerais. Então, assim, se a gente está falando de um curso que pretende desenvolver ou desdobrar as reflexões sobre história, eu acho que eu estou sabendo alguma coisa. Mas o que a gente vai conversar nesse curso, ele ultrapassa o universo específico da história acadêmica. Então, como é que essa história entra na vida das pessoas? E aí é que eu vi sentido começar falando com vocês sobre um outro lado que não é só o acadêmico. É pensar que essa Eunícia, que tem uma determinada trajetória de vida, que tem uma determinada sensibilidade com relação às coisas da vida, estabeleceu conexões que eu ainda não vi outras pessoas estabelecerem. Conexões essas que dizem respeito muito diretamente ao trabalho do educador na escola básica. E, mais especialmente, nesse caso, aos professores de Educação Infantil e Fundamental 1, porque é o trabalho com a literatura para a infância. É verdade que eu tenho alguns colegas meus que fazem assim, mas a literatura para a infância é do 0 aos 100 anos, ou mais ainda. E é verdade. Mas nós sabemos que boa parte desses livros tem maior circulação no universo infantil, né, das crianças. E essa conexão, muitas das vezes, não é percebida pelas pessoas. Então, a minha ideia era apresentar essa conexão que eu estabeleci para pessoas que trabalham com crianças e que podem fazer uso dessa conexão qualificando a sua reflexão sobre história, que é um conteúdo trabalhado na escola desde sempre. Então, assim, para essa live, eu até fiz aqui um roteirozinho, eu resolvi estabelecer 4 elementos. Apresentação da Eunícia. Quem é essa pessoa? Quais as qualificações dela para ela poder apresentar um curso? Segundo, o porquê de estabelecer esse curso. Eu acho que na hora em que eu explicar um pouco o porquê desse curso, não só a própria Eunícia vai ficar mais em evidência, mas na hora da gente pensar a estrutura do curso, vai ficar tudo muito mais simples. O porquê do título
do curso, Travessias, de que maneira isso ecoa uma determinada teoria ou um determinado pensamento. E, por fim, apresentar o próprio curso, como é que ele vai funcionar na prática, né? Então, assim, já apresentei um pouco a Eunícia, tem gente que já me conhece aqui, e para quem não me conhece, eu sou historiadora, que fiz da graduação até o pós-doutoramento pensando em história. Nessa minha trajetória, entretanto, eu sempre estabeleci muitos diálogos com outras disciplinas, com a geografia, sobretudo com a antropologia, e nos últimos momentos de pesquisa também com a literatura. E aí eu comecei a perceber no trabalho de acadêmica dentro da universidade que boa parte das reflexões que nós desenvolvíamos não chegava na sociedade em geral. Não chegava na escola, não chegava na conversa de bar, não chegava nas famílias. E isso me gerava um incômodo, né? Ainda me gera um incômodo muito grande, porque, na verdade, eu percebo que a maior parte das pessoas, quando fala em história, está pensando uma linha do tempo, uma sucessão de eventos, de acontecimentos. O que é história? É o estudo do passado. E aí a pessoa trabalha primeiro, como se eu fosse trabalhar o tempo. E a história não trabalha exclusivamente o tempo. Na verdade, ela trabalha o ser humano, o agente social, num tempo e num espaço. Então, essas imprecisões e, sobretudo, as próprias transformações que a história viveu e estabeleceu ao longo do século XX não chegaram na escola. Então, muitas coisas que os historiadores estão discutindo e estão desconstruindo com relação àquilo que a maior parte das pessoas conhece, na verdade, não é o que os historiadores estão pensando. Então, lá na escola, está todo mundo preocupado em estabelecer uma linha do tempo, uma cronologia, falar de alguns acontecimentos importantes, estabelecer alguns notáveis para serem apresentados, sobretudo para as crianças, considerando que muitas das escolas, nesses primeiros segmentos, trabalham, por exemplo, com datas cívicas. Quando os historiadores estão fugindo ou rompendo com as amarras da história linear, estão trabalhando com tempo longo, tempo médio, tempo curto, estão revendo e reconstruindo determinadas informações que foram, digamos assim, sacramentadas nos livros escolares. Então, eu fiquei pensando, bom, na escola, mesmo os professores de história nem sempre trabalham com essas reflexões na sala de aula. Muitas das vezes acabam reproduzindo um modelo de história que é bem antigo, eu diria até lá do século XIX. O que vamos dizer dos profissionais que, vinculados à educação infantil e ao Fundamental 1, fizeram na sua formação pedagogia? Então, são pessoas profundamente envolvidas com determinados conteúdos, mas que, pela própria escolha profissional, não tiveram na sua formação e não têm a obrigação de acessar todas as novas informações que acontecem no campo das ciências, no campo da matemática, no campo da geografia. E, na maior parte das vezes, trabalham com referências que elas conquistaram ou construíram ao longo da sua infância, da sua adolescência, e que necessariamente já não é mais a referência que a gente trabalha hoje em dia. E aí, como é que eu posso mostrar isso de uma forma muito concreta? Eu não sei se esses alunos em especial estão aí, mas eu trabalhei, fazendo parte então da minha biografia, trabalhei durante 20 anos como professora do Departamento de História da PUC-Rio. Eu trabalhei na graduação, na pós-graduação, fui orientadora de mestrado, de doutorado, e pouco antes de eu sair dessa instituição, onde eu saí em 2018, tinha sido instituído no país o Prof. História, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é um mestrado profissional para História. Ele é voltado especialmente para professores que estão atuando em sala de aula,
procurou atender especificamente professores da rede, mas não exclusivamente. E eu tive a oportunidade de estar junto do grupo que estava elaborando um projeto de um mestrado profissionalizante, que conversou na matriz desse projeto, e tive a oportunidade não só de ser professora, mas orientadora desse mestrado, além do mestrado e do doutorado da PUC-Rio. E eu lembrei de três alunos em especial, 3 alunos professores. E eu vou trazer para vocês os problemas deles para vocês entenderem um pouco das minhas aflições, digamos assim. Tinha o Rafael. O Rafael estava dando aula para o 6º ano. E ele demonstrava uma preocupação em que, quando os alunos chegavam do Fundamental 1, na maior parte das vezes ele tinha que desconstruir todas as informações que eles haviam construído ao longo da sua trajetória escolar para conseguir efetivamente começar a trabalhar sentido histórico. Porque todas as informações que as crianças traziam, na maior parte das vezes, eram enrijecidas, consolidadas e que fugiam à possibilidade da criança entender o que está acontecendo, o que a gente está vivendo. Então ele tinha uma certa frustração, um certo incômodo, em que, assim, é claro, esse processo de desconstrução do que as crianças traziam, construía entre ele e seus alunos um momento muito agradável. Eles se tornavam super parceiros no processo. Mas é fato que ele acabava gastando um tempo enorme e, às vezes, com muita dificuldade, que as crianças avançassem em reflexões sobre a história, porque elas traziam uma bagagem muito enrijecida e muito distante daquilo que a gente acha que a história é. Tinha a Márcia. A Márcia estava bastante preocupada em como fazer com que aquele momento de sala de aula fosse um momento lúdico, que aquelas crianças que ficavam lá atrás, sem vontade de participar, de conversar com o professor, de ter a curiosidade do conhecimento, se envolvessem mais. E ela, ao longo do seu mestrado no Prof. História, criou um jogo. E esse jogo foi pensado para ser jogado em 30, 45 minutos e estabelecia a produção de conhecimento junto com o entretenimento. E ainda tinha o Flávio. O Flávio estava preocupado com as questões indígenas, assim também como a Márcia e outros alunos. Volto a mais uma referência biográfica da Eunícia. A Eunícia trabalhou em todo esse período universitário com a questão indígena, sobretudo no período colonial, mas não apenas. E no caso do ensino de história, pensando especialmente o ensino de história indígena, a produção de livros didáticos e outras reflexões, como, por exemplo, as imagens acerca dos indígenas. O Flávio tinha uma situação muito peculiar. Ele trabalhava no Instituto Benjamin Constant. E quem não conhece, é um instituto onde há educação para cegos. Então ele lidava com as dificuldades do conhecimento histórico, como trabalhar esses conhecimentos e ainda atravessando, por exemplo, um obstáculo que era a incapacidade do cego, e aí eu estou colocando entre aspas muitas, a incapacidade do cego de se situar, o que é um equívoco, mas as barreiras, os preconceitos estabeleciam muitas mais dificuldades para o trabalho dele como professor em sala de aula. Então, esses 3 alunos, de alguma maneira, traduzem algumas das inquietações que me levaram a pensar esse curso. Primeiro, o professor de História estrito sensu, formado em História, que começa a trabalhar com seus alunos no 6º ano, muitas vezes precisa primeiro desconstruir certas verdades que foram estabelecidas em momentos anteriores e que dentro da história, dentro da historiografia, já não acontecem mais. O professor, a história, a ideia de história, ela está na sua construção de verdades e tudo mais, ela está muito distante de uma coisa que seja
dura, como se o conhecimento não pudesse ser lúdico, como se o conhecimento não pudesse ter riso solto, como se o conhecimento não pudesse ser divertido e a gente quisesse mais justamente porque ele é divertido. E que o conhecimento precisava ser sensível. Essas referências se uniram a um detalhe importante. A Eunice, olha, cheia de cabelos brancos. A Eunice é do tempo de antes da internet. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de História, uma das coisas que mais me preocupava, e eu queria muito ser pesquisadora e ser professora, era gerar acesso à informação. Eu acreditava que a informação era a grande chave para a construção da cidadania. Que muitas das coisas erradas em nosso país, por exemplo, poderiam ser melhores se as pessoas tivessem educação. E esse acesso à informação era um elemento fundamental. Só que depois veio a internet. E a gente vive hoje uma situação inversa, em que, na verdade, a maior parte da população do mundo tem acesso a uma informação excessiva. É tanta informação que as pessoas não têm mais critérios para conseguir selecionar e estruturar desses conhecimentos disponíveis o que é que realmente lhes interessa, lhe diz respeito e é importante para a sua construção pessoal. Então a gente tem aí uma outra referência. Olha, tem os problemas dos professores de história, tem a situação da internet ter alterado a compreensão da informação, do lugar da informação dentro da nossa sociedade. E tem, em função dessa internet, uma coisa que começou a incomodar muito a Eunícia. Se eu tenho toda a informação, e antes eu acreditava que eu precisava da informação para construir consciência e posicionamento dentro da vida, e agora as pessoas têm a informação e essa consciência e esse posicionamento não ocorre, eu tenho que repensar a minha premissa. E eu encontrei dentro da ideia de educação estética, dentro da ideia de uma educação do sensível, algo fundamental para o nosso mundo. Eu acredito que no mundo, e vocês vão reconhecer isso facilmente, né? Eu podia ter trazido uma imagem, não lembrei disso. O Banksy é vamos chamar assim, um grafiteiro mega importante da Inglaterra e que tem um grafite extremamente de crítica social. E ele chegou a construir na Inglaterra um parque, que seria tipo uma Disney, né? Um parque de diversões, onde ele coloca todos os constrangimentos sociais, as críticas que ele colocava também no grafite, dentro desse parque. E dentro desse parque, e tem uma imagem especial em que tem assim, não é a Cinderela? Não, é a Gata Borralheira. Tem uma princesa, eu esqueci agora qual é a princesa especificamente. Essa princesa, ela está na sua carruagem, a carruagem caiu, ela está numa situação de acidente, e ao lado desse acidente, da princesa acidentada, tem um monte de fotógrafos, flash, 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 um monte de gente com seu celular, tirando a fotografia em lugar de ajudar a princesa. Eu acho que pensando na Inglaterra, né, a referência à morte da Lady Di é muito evidente. Mas é essa referência de uma sociedade que perdeu a empatia, onde esse sensível foi sendo cada vez mais esgarçado, onde a possibilidade de você compreender o outro não está mais sedimentada só na informação, onde é preciso alimentar outras informações, nesse caso, informações sensíveis, para que você consiga participar dessa realidade com mais ética. Bom, isso tudo pode ser fechado com uma última coisa. Eu vi mais cedo que nós temos um português participando da nossa live aqui, e existe um neurocientista português que eu adoro. Tá aqui, ó. Não sei se ele conhece, mas é o Antônio Damasio. E nesse livro aqui, O Erro de Descartes, ele coloca, a partir das pesquisas científicas, a partir das pesquisas de neurociência,
que aquilo que lá no século XVIII o Kant estabeleceu como uma cisão entre razão e emoção é um grande equívoco. Que não existe a potencialidade da razão funcionar bem se ela não tiver emoção. As pesquisas dele se baseiam sobretudo em pessoas que, por alguma situação de acidente, por exemplo, tiveram uma lesão cerebral e continuaram com determinadas qualidades, com determinadas competências, competência de fala, conhecimento disso, conhecimento daquilo, mas que na lesão da parte do sentimento, da sensação, da percepção, da empatia, a capacidade de discernimento foi completamente comprometida. Então, ele estabelece que a razão e a emoção precisam trabalhar juntas necessariamente. Essa ideia de que não, eu tenho que ser neutro, não adianta eu colocar a minha emoção porque vai atrapalhar a razão, seria justamente o contrário. Então, em cima desse universo todo, eu comecei a perceber que se eu quisesse, de alguma maneira, trazer as novas referências da história que implicam na compreensão da perspectiva, do deslocamento, da observação, do questionamento, não é a informação exclusivamente que vai garantir uma qualidade de sentido histórico. Era preciso investir nesse universo sensível. Era preciso alimentar as pessoas com esse sensível. E o sensível que eu tinha mais próximo de mim e que me foi fácil estabelecer conexão foi a literatura para a infância. Poderia ser a música, caso eu fosse música, mas não foi o meu caminho. Então, é dentro desse universo de uma pessoa que teve a maior trajetória profissional no espaço acadêmico, que tem uma reflexão longa sobre o ensino de história e passou a enfrentar com muita dor as dificuldades, não só cotidianas dos professores, mas de como a gente faz, e aí vamos começar a falar sobre as travessias, né? Esse atravessamento entre o mundo acadêmico e o mundo escolar, entre as pesquisas e as reflexões teóricas que são feitas e o nosso dia a dia e a nossa realidade pudessem acontecer. Então, assim, se esse estímulo a fazer o curso derivou de algumas inquietações, algumas coisas que eu considero que não estavam muito legais, a proposta veio de uma intenção de atravessar certas coisas que estão, digamos assim, na cabeça de muitas pessoas separadas e que elas podem ser conjugadas. Então a gente pode pensar o diálogo entre campos de conhecimento, o diálogo entre saberes, entre a história e a literatura. A gente pode pensar o diálogo entre a teoria e a prática. A gente pode, eu falei para quem chegou no início, aqui tá cheio de mosquitos, gente, daqui a pouco eu vou estar fazendo assim, vocês já sabem o que é. O atravessar entre o que é o mundo acadêmico e o que é o espaço escolar. E, sobretudo, dentro dessa minha reflexão sobre a educação estética, atravessar o universo do pensar com o do sentir, o do sensível. Ah, tá bom, Nícia, como é que você vai fazer isso? Que diabo de história é essa? Até porque aqui, além de ex-aluno, tem um monte de gente que está hoje, nesse momento comigo, sendo aluno do curso O Livro para a Infância da Casa Tombada. E aí é mais um detalhe da biografia da Eunícia, que resolveu continuar investindo não só na sua formação, mas nesse caso, numa formação voltada para esse elemento literário e para essa dimensão de sensibilização. Então, o que eu pensei? Por tudo que eu tenho estudado, por tudo que eu tenho visto do livro para a infância, a imersão na literatura para a infância, e aí eu separei alguns porque eu vou querer mostrar alguns para vocês, é capaz de reverter um pouco esse quadro. Ué, como é que você vai reverter esse quadro, Eunícia? Vamos pensar o seguinte, eu tenho algumas coisas para falar antes, mas eu queria muito mostrar uns livros para vocês começarem a entender. Quem é do curso
do livro Para a Infância da Casa Tombada sabe que eu fiz uma resenha afetiva, muito amor e muito carinho por esse livro aqui, que me caiu em mãos há muitos anos atrás e que talvez ele tenha sido o grande despertador, né? Assim, aquele que tocou mesmo o sino para assim, acorda, mulher, porque tem alguma coisa a ser feita. Esse livro vem dentro de uma luva, que é uma caixinha. Ele tem basicamente 2 capas. Ter um patinho é útil, ter um menino é útil. Ele é um livro que acartonado e que a gente chama de sanfonado, né? Ele tem as páginas coladinhas umas com as outras. E ele tem um elemento muito interessante. Todas as páginas, então a gente vai começar aqui pelo patinho. Ter um patinho é útil. Então quem teria o patinho? O menino. E aí o menino começa a falar sobre ele ter encontrei um patinho e o agarrei. Ele serve para eu me balançar. Opa! Ele serve de chapéu. E observem, aqui tá tudo amarelinho, lembrando o patinho, mas aqui tem o azul, que foi constituído como a cor dos meninos, né? Não vamos falar muito sobre isso nesse momento, nesse país, mas foi estabelecido, foi feito um código de que menino é azul. E no lado, ter um menino é útil, a gente começa, as páginas são azuis, o lado é amarelinho, só que ter um menino, quem é que tem? É o patinho. Ele me faz massagem nas costas. E é a mesma imagem. Ele serve de mirante, quando para o menino era o chapéu. E assim nós caímos numa brincadeira onde, se a gente for traduzir isso em termos de história, eu consigo trabalhar um conceito bastante complicado, que muitos adultos não têm acesso, mas que uma criança, mesmo sem o aprendizado ainda da alfabetização, vai conseguir compreender, que tudo depende de uma perspectiva. Que uma mesma experiência, ela é vivida de forma diferente pelos agentes sociais. Encontrar esse livro, para mim, como historiadora, foi assim, gente, como é que eu não conhecia isso antes? Como é que eu não mostrei isso antes? E aí eu vou dar um exemplo. Eu ingressei no PRW como professora em 2019. E, além das turmas do Fundamental, eu dei aula para uma turma de ensino médio, primeira série do ensino médio. E eu, naquele momento, estava trabalhando a experiência da colonização, justamente o que eu passei a minha vida inteira pesquisando e estudando. Só que as crianças traziam tantas amarrações, tantas verdades consolidadas, tantas coisas que não as permitiam pensar por si mesmas, que elas não conseguiam entender que, no momento da colonização, existia uma relação entre todos aqueles agentes. Que os indígenas, por exemplo, que sofreram com inúmeras, vamos chamar de novo uma situação bem atual, né? Inúmeras pandemias, com inúmeras violências, apesar de uma situação de subalternidade no processo colonizador, eles tinham escolha, eles eram agentes, eles construíam a sua própria história junto com os portugueses. Meu Deus, que sufoco! Eles não conseguiam acessar. É como se você tivesse sempre pensando o indígena como uma tábula rasa. E tudo que o português, ou o holandês, ou o inglês, ou o francês, ou quem quer que seja que chegasse nas Américas, de uma certa forma estabeleceria como verdade, ele ia assumir aquilo. Não, olha, ele ia obedecer tudo direitinho. Esse livrinho eu apresentei para essa turma de primeira série. E no momento em que eu apresentei, depois de aulas e aulas e aulas tentando explicar sobre essa relação, fez-se a luz. Porque eles entenderam. Ah, era isso que você queria dizer, Eunícia? Onde uma mesma experiência, ele faz massagem nas costas.
ele serve para eu me balançar são experiências singulares dos agentes, mesmo que eles estejam vivendo a mesma coisa. E esse livro, para mim, foi assim, como eu falei antes, um despertador. Só que com esse despertar, eu fui totalmente capturada. Não tinha como fugir de buscar outros livros, compreender outros livros, e eu comecei a perceber que justamente aquilo que nesse momento a historiografia, a história como disciplina, como reflexão, pretende trazer no espaço escolar como um caráter formativo, teria um caminho amplo no mundo da literatura. Ainda hoje, e aí eu vou dizer que infelizmente, boa parte, como eu já mencionei, das escolas trabalha com a referência de datas comemorativas, a construção da linha do tempo, uma ordenação rígida de quem é importante ou do que é importante, do que deve ser lembrado, do que não vai ser lembrado. E aí, na hora em que você pode apresentar um livro como esse é outro, Zoom. Eu não vou falar nada, eu vou mostrar as primeiras imagens e vocês... Tem vários que já conhecem, né? Mas tem muita gente que tá aqui que não conhece. Eu não vou continuar, a gente tem aqui até um respeito com relação às autorias, mas eu acho que ficou claro que a gente tem aqui nesse Zoom justamente uma máquina de fazer Zoom que permite que a gente se engane e que a gente se encante, que a gente compreenda uma coisa, descompreenda e passe a compreender diferente. A compreender diferente. Então, onde começa com uma imagem ainda meio gráfica, sem muito sentido, torna-se a crista de um galo. Esse galo está dentro de um determinado contexto, então, crianças estão vendo o galo. Esse contexto é aclarado com as crianças dentro da casa, vendo o galo lá dentro. E esse contexto, ele vai crescendo. O que é a história, se não a disciplina do contexto? Como podemos fazer história sem pensar perspectiva? São referências que estão dadas dentro desses universos literários, que não têm nenhuma intenção de didatismo, mas que tornam a compreensão do mundo infinitamente mais fácil. Quando eu falo de história e literatura, eu não tenho dúvida de que algumas pessoas podem ter pensado em obras assim. Uma Princesa de Fibra, um produto, né, um livro para a infância, que foi produzido pelo Museu Imperial, lembro a vocês que eu estou em Petrópolis, é uma edição comemorativa do bicentenário de nascimento da Imperatriz Dona Leopoldina. Mas se vocês abrirem as imagens, a gente nem precisa ler. A gente consegue identificar que é uma noção assim, a Eunice quer falar de história e de literatura. Então ela vai colocar aquelas histórias, sabe aquilo que a gente já sabe, numa fala infantil, didatizada. Não, gente, é o oposto. A proposta desse curso é fazer com que a gente viva a literatura pela literatura, mas que identifique nesses universos literários conceitos chaves sem os quais a gente não consegue pensar ou produzir história, tal como perspectiva, tal como deslocamento, tal como, por exemplo, sucessão. Esse livro, O Passeio, começa, não tem palavras, um livro-imagem, com um pai tentando ensinar a filha a andar de bicicleta. Uhul! Ela passou a andar sozinha! E ela tá andando sozinha!
E aí a gente começa a perceber, a filha cresce, o pai envelhece, e a gente vai seguindo o passeio deles, nas dificuldades, né? Ele já de cabeça branquinha, ela saindo lá na frente. A passagem do tempo, a sucessão, a transformação. Tal como, por exemplo, esse livro, Antes e Depois, que também é um livro-imagem, que qualquer criança, ao ter acesso, pode começar a fazer as conexões entre o cacau e o chocolate. O inverno, o outono, é a primavera. Aqui são muitas as informações, mas que em 2 páginas, em páginas duplas, é capaz de construir o gelo e a água. Essa daqui é uma das experiências, por exemplo, que a gente faz na educação Montessori. Isso aqui faz parte da primeira grande lição Montessori. O entendimento da transformação dos estados físicos da matéria. E vou voltar um pouquinho, porque eu já vi que se me deixar aqui eu vou continuar falando. Eu disse no início que eu era muito falante, mas eu preciso dar um pouco de norte ao nosso curso, né? Então eu vou trazer esses livros um pouco de novo, mas tentando mostrar como é que é o curso, o que é esse curso. Esse curso são 4 módulos temáticos. Cada módulo tem 4 aulas de 2 horas. As aulas serão aos sábados, de 10 ao meio-dia. Começarão no dia 13 de março, mas é aula semana sim, semana não. Então, de 15 em 15 dias. É um curso em que vai ter um pouquinho de teoria, a gente vai ler alguns textos, discutir alguns textos, mas eu digo um pouquinho, porque vai ter muito prática. Não existe a possibilidade de entregar um livro como esse na mão de um professor e dizer assim, olha, você tem que ler assim, fazer assado. Isso não existe. Assim como eu não posso entregar na mão de uma criança e dizer, olha, a sua leitura tem que ser essa, tem que ser aquela, tem que ser aquela outra. Então, vai ser um espaço, um momento onde eu vou proporcionar o encontro entre as diferentes experiências dos diferentes profissionais que estiverem no curso, para a gente entender, sentir o que esse livro diz, entender o que esse livro diz e pensar como ele entra na nossa vida e como ele entra na nossa sala de aula. Então, ele vai ter um pouquinho de teoria e muita prática. Porque necessariamente eu preciso da bagagem de cada professor que estiver participando. São 4 módulos. Quais são os títulos desses módulos? Ler o mundo, literatura e conhecimento, o que é livro, onde está o leitor. Então, ler o mundo. A primeira coisa, quem está trabalhando direto só com literatura, muitas das vezes até fica um pouco incomodado, e eu já vi isso acontecer. Ah, mas você vai dizer que está lendo... Quando a gente está trabalhando com livro, até as pessoas leem palavras e leem imagens. Mas ler o mundo, às vezes as pessoas ficam um pouco, digamos assim, descalças, sem calçado, meio incomodadas. Só que o Alberto Manguel, que inclusive está com uma citação no cartão de divulgação desse curso, ele diz assim: os leitores de livros, uma família em que eu estava entrando sem saber, sempre achamos que estamos sozinhos em cada descoberta e que cada experiência da morte ao nascimento é aterrorizantemente única. Ampliavam ou concentram uma função comum entre todos nós. Ler as letras de uma página é apenas um dos seus muitos disfarces.
Aí ele vai começar a falar: o astrônomo lendo um mapa de estrelas que não existe mais, o arquiteto japonês lendo a terra sobre a qual será erguida uma casa, de modo a protegê-la das forças malignas, o zoólogo lendo os rastros de animais na floresta. Então, a palavra ou o termo, né, a leitura, tendo, sobretudo, como a capacidade de identificação, interpretação e opinião sobre algo. Nesse sentido, a gente lê, por exemplo, as fisionomias. A gente lê que uma pessoa está triste, que uma pessoa está zangada. A gente lê a natureza dizendo para a gente: olha, vai chover. A gente lê inúmeras coisas na vida. E a gente trazer essa percepção da leitura de um modo amplo é fundamental para o pensamento da história. Por exemplo, esse é um livro de semiótica, que é algo que a gente trabalhará nesse curso. Olha que coisa interessante a pergunta. Quais destes 3 itens são mais parecidos entre si? Formato, cor, tamanho. E aqui temos um problema. Um problema em que quem estiver olhando vai ter que definir para si e justificar para terceiros por que aquele que ele escolheu é o que ele considera que é o mais parecido. A gente está diante da construção de argumento, de formação de argumento e de prova, comprovação de argumento. Ou então, se nós falamos antes da sucessão, que é o tempo passando, é a tal da linha do tempo, esse livro aqui eu utilizei esse ano com as minhas turmas de 6º e 7º ano no PRW, e que a gente tem uma sequência de imagens de coisas que estão acontecendo em diversos lugares do mundo simultaneamente. A linha do tempo do historiador, aquela que a gente coloca quando foi o descobrimento do Brasil, quando é que foi a Revolução Francesa, quando foi a proclamação da República, ela não traz a sincronia. Ela não traz a possibilidade de pensar que no mesmo momento diferentes realidades sociais estavam sendo experimentadas. Por exemplo, se nós ficarmos nos períodos históricos, o que a gente vai estudar? Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Lindo! E todos os historiadores que se formaram minimamente sabem que a experiência feudal, a experiência do feudalismo da Idade Média foi europeia. Ah, não tinha nada na África, não tinha nada na Oceania. Ásia, que civilização, que sociedade, que história. Américas, não, isso não existe. No momento em que a gente segue exclusivamente a linha do tempo e não sensibiliza os nossos alunos para a possibilidade da sincronia, coisa que crianças bem pequenas conseguem entender através desse livro, por exemplo, a gente limita a capacidade deles compreenderem as experiências históricas. Então, por exemplo, ler o mundo. Eu poderia trazer a noção de temporalidade, a diacronia, a sucessão, a sincronia, o que é simultâneo. A literatura e o conhecimento. O exemplo, cadê o meu patinho? O exemplo do patinho é um. Mas eu vou dizer para vocês que se vocês quiserem fazer uma micropesquisa, vocês vão ver que eu não estou inventando a pólvora. Tem inúmeras pesquisas sobre física e literatura, química e literatura, matemática e literatura, biologia e literatura, porque os profissionais que estão investigando o processo, a educação, o processo de ensino-aprendizagem, que se envolvem com esse elemento sensível do mundo, estão também construindo essas conexões. O terceiro item do nosso curso é: o que é um livro? Ai, Eunice, tá de brincadeira comigo, né? Claro que eu sei o que é um livro. Você não sabe o que é um livro? Assim, olha, tem aqui uma brochura, é um códice, tem uma folha, vem depois da outra.
Aí eu vou mostrar um livro para vocês, do Enzo Mari, um italiano do século XX. Alguns já conhecem esse livro, mas eu tenho certeza que outros não. Olha como esse livro abre, que diferente. Opa, ele também abre para baixo. Ué, é quase uma caixa, que nem o patinho que veio numa caixa. Ué, ele não tá preso, ele não é códice, ele não tem folhas. E se ele tivesse folhas, as folhas estão danificadas, elas têm rasgos. Como assim, Eunice? Isso é um livro? Esse é um livro em que você constrói as narrativas no momento em que você une as peças. Deixa eu botar aqui melhor. Fazer um que dá uma conexão boa. Porque essa coisa das cores também faz a diferença. Então eu juntei aqui e eu uni animais numa situação diferente. E aqui também. E eu vou constituindo uma determinada narrativa, uma determinada história. Aí, Eunícia, fala sério. O que isso tem a ver com história? Isso tem a ver com o fato do historiador trabalhar com fontes diversas. Que um pesquisador de Grécia Antiga, que trabalha com vasos pintados, chega a conclusões sobre a sociedade da Grécia Antiga de uma natureza. E um pesquisador que trabalha com as tragédias e com as comédias pode chegar a conclusões diversas sobre essa mesma sociedade. Que um pesquisador que trabalha a escravidão no Brasil, no Império do Brasil, por exemplo, na hora em que o aluno começar a entender que se você mudar o personagem, você muda a configuração da história, ele pode começar a entender mais simplesmente, quando ele chegar lá na frente, no Fundamental 2, que não dá para você dizer que a escravidão é aquilo que o senhor de escravo determinou que era escravidão. Que a experiência do escravo era muito diversa da experiência do senhor de escravo. E que a escravidão, que era uma mesma experiência, com pessoas que estavam vivendo a mesma situação, não era a mesma para todos. E a última parte do nosso curso, já que a gente já está chegando também no finalzinho dessa live, é onde é que está o leitor? Eu diria que todos nós somos leitores. Se estamos ampliando a visão, a compreensão do que é leitura, se estamos dentro dessa perspectiva de que a gente lê o mundo, lê a natureza, lê o ser humano, lê absolutamente tudo, bastou estar vivo para estar lendo. Mas onde é que ele está se escondendo quando a gente não consegue juntar uma informação com a outra e chegar a uma conclusão? A leitura, dentro daquilo que a gente conversou antes, está dentro da interpretação, da sua apropriação, do que eu vou fazer com isso. Então a gente pode fazer uma investigação sobre onde é que está o leitor se eu, no Fundamental 1 ou na educação infantil, não aproveitei esse momento para ajudar o meu aluno a aprender a olhar. Eu sempre começo, especialmente no 6º ano, eu sempre começo as minhas aulas com interpretações de imagens, sempre. E eu sempre vivo a mesma experiência. Pode ser a imagem que for, pode ser o grupo que for, porque nós estamos no século XXI. Você coloca uma imagem. Nesse caso, esse ano eu trabalhei com 2 pinturas do Ecaute para o 7º ano. Nos 6º anos eu trabalhei com uma pintura de vaso grego e um alto relevo assírio da Mesopotâmia. Você coloca a imagem, a criançada começa, é isso, tá acontecendo isso, ele é guerreiro, ele é isso, ele é aquilo. Eles começam a estabelecer milhões de informações que nunca são a descrição ou o olhar atento para a imagem. Aí eu, calma, respira, vamos começar de novo. E aí a gente vai paulatinamente ensinando-os ou apresentando-os o que é olhar.
Quais as informações a gente encontra naquela imagem? Quais as conclusões que a gente pode ter com essa imagem? E aí eles começaram a perceber que muitas das vezes as afirmações feitas na correria, no fôlego, não eram as melhores. E que eles deixaram de observar inúmeras coisas. Trazer a literatura para a infância é trazer a possibilidade de entender que a imagem tem muito mais a nos dizer do que aquilo que de alguma maneira parece ser. Uma sociedade acelerada, crianças ansiosas, pessoas que não estão sendo preparadas para viverem o processo e muito mais o resultado, né? No caso da escola, é uma escola que normalmente ela se afunila para chegar no Enem. Eu tenho pessoas assim, conheço pessoas que perguntam, quando vão matricular a criança na educação infantil, qual é o percentual de acertos, de ingressos no vestibular do Enem dos alunos daquela escola. Ou seja, o pai esqueceu que a criança precisa ainda aprender a ler, a escrever, como isso vai ser para ele, qual é o impacto disso na vida dele. Esquecendo, inclusive, que historicamente, entre o momento dessa criança ingressar na escola na educação infantil e chegar lá no final desse formato, né, que seria o ensino médio, pode não ter mais Enem. Basta a gente pensar que aqui no Brasil, porque eu sei que tem gente que está fora, a gente já tem, para 2022, a obrigatoriedade de todas as escolas trabalharem dentro do novo ensino médio, que trabalha, por exemplo, com sistema de crédito, como a universidade, que pode vir a fazer matrícula por semestre. Como que os nossos alunos formados na aceleração vão aprender a escolher? Vão prestar atenção nos detalhes. Então, o curso Travessias tem a intenção de atravessar a história através da literatura. Levantar, sobretudo, as questões da perspectiva, do deslocamento, da observação, do questionamento, da transformação. Porque aí eu vou encerrar a nossa live com uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas esquecem. A gente estuda história no Brasil, onde a gente estuda, por exemplo, história do Brasil. A gente estuda história da Grécia, a gente estuda história da Europa, né? Grécia ficava lá mais para a Ásia, né? Apesar dela hoje fazer parte do mundo europeu, mas é fisicamente, geograficamente mais para a Ásia. A gente não estuda a África do Sul, a gente não estuda Moçambique, a gente não estuda Guatemala, mas assim, a gente estuda algumas coisas. Então a gente aprende história através dessas coisas. Aí eu pergunto para vocês, lá no Japão, as pessoas estudam quem foi Dom Pedro II, que é uma pessoa muito importante para essa cidade onde nós estamos? Será que no Equador se estuda Getúlio Vargas? E o fato dessas sociedades não estudarem esses conteúdos significa que elas não estudam ou elas não sabem história? É preciso que a gente pense quais são os elementos que realmente constituem a possibilidade do saber histórico. O agente social, o tempo, o espaço, a perspectiva, o deslocamento, a transformação. Muito mais importante esses conteúdos do que saber uma linha do tempo, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, quando foi a Inconfidência Mineira ou quando foi a Proclamação da República. Esses dados, eles vão saber, mas sem essas outras informações que trabalham com o sensível, ele não vai entender. Gente, vai acabar, tem 1 minuto, para não acabar de vez, todo mundo dando tchau, sem eu conseguir dar um tchau para todo mundo e agradecer a presença. Eu mando um beijo enorme, um abraço enorme para todos esses queridos que eu já conheço, que vieram aqui, que estão conversando comigo ao longo dessa trajetória
profissional e de vida. Agradeço muito aqueles que eu não conheço que estiveram aqui comigo. E eu espero que as informações que eu tenha trazido tenham esclarecido o que vai ser esse curso. Mas, se não esclareceu, é só mandar uma mensagem no direct, tá? E eu vou tentar responder depois as mensagens que eu vi aqui. Beijo enorme para todo mundo, ótima noite. E pensem um pouquinho na literatura com muito carinho, porque ela não só nos deleita, como ela abre caminhos no conhecimento. Tchau. E eu aqui lutando contra os mosquitos. Gente, é a primeira live que eu faço sozinha. Eu tô sentindo falta do Casimiro, do PRW, que ajuda a gente com toda a parte tecnológica. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui no finalzinho para gravar. E aqueles que me conhecem como professora sabem que eu não tenho o menor problema de pagar mico ou de demonstrar a minha ignorância. Ela faz parte da pessoa que eu sou. E agora, como é que eu faço para gravar, gente? Tem um monte de gente mandando coraçãozinho. Eu tô sentindo um carinho muito grande por aí, apesar de eu não conseguir ver nada. Mas já chegou aqui 20 horas, não acabou. Eu tô me controlando por um relógio aqui. Eu acho que eu podia ter falado mais 2 minutos com vocês, né? Tchauzinhos, tchauzinhos, corações. Eu tenho que fazer coloca coração também, né? Muito, 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 muito obrigada pela presença. Se você vai deixar gravado ou não, eu vou deixar gravado. Só que, tá, quando encerrar, ele vai me perguntar. Ok, Agnes, muito obrigada. A Agnes sempre me salvou na universidade, todo mundo sabe disso. Só que não acabou e eu podia estar continuando conversando com vocês. Ai, que raiva! Jânia, que coisa delícia! Elaina! A Agnes sabe tudo de tecnologia. Inclusive, Marco Antônio chegou a tirá-la de sala de aula para ir num outro prédio para resolver os problemas para ele. Ai, Ivone, eu bem gostaria, mas eu tô aqui meio com nervoso, porque eu acho muito ruim quando acaba assim em cima das pessoas. E aqui no outro relógio que eu coloquei para me controlar, já são 20 horas, né? 8h03 e não acabou. Oi, Micaela, você chegou agora, minha flor? Acabou. Eu tô aqui, eu podia ter falado mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse tempinho e vou mostrar um outro livro que eu amo de paixão. Olha aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho. Uma Chapeuzinho Vermelho. E aí esse livro, que é bem simples no traço, pequeno nas palavras, ele tem um fim completamente inusitado. Eu não vou dar spoiler. Mas esse fim inusitado é maravilhoso, porque as crianças conhecem Chapeuzinho Vermelho. E se conhecem Chapeuzinho Vermelho, existe uma dimensão de previsibilidade que este livro quebra. E aí, uma das coisas que eu conversei hoje com meus alunos, e vários da faculdade também sabem disso, que eu não suporto a palavra óbvio, que em história não existe o óbvio. E se a gente se acomodar àquilo que tem como referência e não questionar e achar que não existem outras alternativas, nós não conseguiremos compreender bem a história. Então,
retomar, pegar um reconto do Chapeuzinho Vermelho, é uma possibilidade de mostrar, olha, as portas estão abertas, não está tudo determinado. Não existe óbvio em história, o que é um conceito extremamente importante dentro de uma sociedade que usa linha do tempo e vem, vou usar uma palavra forte, tá? Porque ela está retirada do seu contexto religioso, catequizando as crianças a reproduzirem e repetirem informações de história. O que não é o caso, não é a intenção. Isso não é pensar história, isso não é sentido histórico. Gente, eu tinha mais 5 minutos, porque não é possível. Aqui já são 8h07. Eu tô com nervoso disso, porque eu não sei fazer nada, como gravar, se não encerrar sozinho. E eu não sei encerrar. Ou seja, vocês vão ter que ficar me olhando aqui? Eu vou dizer que eu preferia ao contrário. Eu preferia olhar vocês e matar a saudade desse montão de gente que tá aqui. Nossa, mãe. Agora que eu tô conseguindo olhar um pouco, né? Voltar aos comentários, que nem todos eu consegui ler enquanto eu tava falando. Ah, olha. O Sérgio disse, não sou professor, mas ilustrador. Interessa-me profundamente. Eu acredito que essas reflexões deveriam interessar a todos que são preocupados com a humanidade, né? A partir do momento em que a gente sabe que esse sensível é aquilo que faz de nós pessoas éticas, é aquilo que faz de nós pessoas proativas dentro do mundo e pessoas conscientes dentro dos contextos que a gente vive. Eu acho que eu não consegui disfarçar o quanto eu gosto de história, né? Acho que também não deu para disfarçar o quanto eu sou empolgada com a literatura para a infância. Mas eu espero que essa ausência de disfarce, de alguma maneira, cative uns e outros a pensarem junto comigo ou com outras pessoas, porque eu tenho certeza que as crianças têm muito a ganhar com professores que se envolvem afetivamente com esse universo. É possível participar estando em Lisboa? Claro, com certeza. Só que eu sei que o nosso fuso horário vai deixá-lo um pouquinho cansado. Ah, não! O fuso horário é só agora. O curso é às 10 horas da manhã no Brasil. Então, se eu não me engano, é 14 horas em Lisboa, se eu não me engano, né? Então, perfeitamente possível de participar. Ainda temos 10 participantes, que eu não consigo saber quem são, né? Eu só fico vendo esse olhinho aqui. Aí entra a parte tecnológica que a Eunícia desconhece. Recordando bons tempos das suas aulas. Cris, coisa boa. Bom era pra mim, vou dizer pra vocês. Ivone, minha querida, eu não acreditei. Essa é a melhor oculista, oftalmo do Rio de Janeiro, disparado, linda e maravilhosa. Que bom que você esteve aqui. Saudades das nossas conversas. Normeide. Elaina. Gente, tinha muito mais tempo. Eu podia ter mostrado outros livros, outras coisas. Estou até nervosa. Vou mostrar uma coisa então que eu tinha separado aqui. Achei que não ia dar tempo, porque acredito que a maior parte aqui já tenha lido, ou pelo menos pego uma vez na vida, O Pequeno Príncipe, né? Essa imagem com a qual inicia a história, o livro. O que é isso? O que é este desenho representando? O que esse desenho representa? Para quem esqueceu, nós temos aqui uma cobra que comeu um elefante e não um chapéu.
e a possibilidade de desenvolvimento não só da imaginação, mas da observação, né? Que sem ela a gente não é capaz de se situar no mundo. E aí eu volto àquele meu ex-aluno, Flávio, que trabalhava com os cegos. Se situar, a observação, ela não precisa ser feita exclusivamente com a visão, né? A gente consegue construir referências que nos situam através de todos os sentidos. E aí volto à importância da educação estética, da educação do sensível, capaz de ativar a nossa percepção dentro de uma determinada realidade, contexto, conteúdo. E aí eu posso também encerrar com algo que os meus colegas do curso do livro para a infância na Casa Tombada já me viram ler, que eu sou completamente apaixonada, mas que mostra um pouco de como essa ideia da teoria e da prática vão se reunir no nosso curso. O livro é Entre Notas, do geógrafo Cássio Issa. E ele escreve: a experimentação do mundo precede a razão. Adiante, mais do que isso, a razão é feita da experimentação do mundo e o pensamento é feito do sentir. Ser afetado pelo mundo, portanto, é pressuposto da construção do pensamento. Não existiria um pensamento racional. O adjetivo nos induziria a construir a imagem de exclusividade da razão na concepção do pensamento. E aí voltamos ao Antônio Damasio, o neurocientista português. Não existiria tampouco uma emoção pura. Aqui, o adjetivo, do mesmo modo, nos induziria à exclusão da razão na concepção da emoção. Pensamento e experimentação do mundo se entrecortam, estimulam-se e se reconstroem, ou se redesenham simultaneamente. Fazem um só, um todo indivisível. Sem essa referência, eu não teria como pensar esse curso. Hanna, você chegou, você não sabe, Hanna. Olha só qual o livro que eu apresentei antes. Olha só, olha só. Quem me apresentou esse livro? Hanna. Então ela precisa ser bem citada nesse momento. Gente, foi muito além esse tempo. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguém quer que eu mostre alguma coisa? Eu não sei se vai cair no meio do caminho, porque eu tô aqui esperando, aguardando, né? Mas foi muito além daquilo que estava previsto, que era 1 hora. Ai, que maravilha. Eu que digo que eu fiz uma mentoria poderosa com a Hanna. Eu super indico. Eu separei aqui esses livros, não tinha pensado nem em mostrar outros, mas eu posso até mostrar. O Manguel, que eu li sobre aquele fragmento sobre a leitura, uma história da leitura, em que ele fala dessa leitura do astrônomo, que ele fala de como a gente entra nessa família, né, de leitores, um pouco sem saber, mas que a gente é uma família mesmo, né, estamos todos juntos. Ele tem também um outro livro, que é justamente o Lendo Imagens. Vou falar então rapidinho de novo do curso. O curso, ele é formatado em 4 módulos. Cada módulo tem 4 aulas de 2 horas. Serão aos sábados. A primeira aula vai começar no sábado, dia 13, de 10 ao meio-dia. Esses 4 módulos, com a plataforma Google Meet. Porque quem se matricular no curso, vai se matricular através do Colégio Curso PRW e a gente usa lá a plataforma do Google Meet. Cada um vai ganhar um e-mail institucional para conseguir participar e ter acesso a todos os materiais. Esse curso tem como título de cada um desses módulos o primeiro, Ler o Mundo, que tem uma perspectiva de trabalhar com a ampliação da compreensão de leitura e mobilizar não apenas a capacitação para a leitura dos livros
para a infância, mas no sentido de observação do mundo, capaz então de potencializar o como a gente olha e como a gente pensa a história. Ações como essas permitem, por exemplo, que a criança, depois adolescente, diante de um determinado objeto, consiga entender a historicidade dele, fazer perguntas para esse objeto, conseguir entender como é que alguém chega e constitui um grampeador. Né? Então, o ler o mundo passa muito por esses exercícios. Oi, Fabiane! Literatura e conhecimento tenta mostrar várias iniciativas, não é apenas história, eu não estou inventando a roda, mas como vários profissionais têm estabelecido essa conexão, essa proximidade entre a literatura e a produção de conhecimento. Então, eu já fiz um levantamento de vários trabalhos que falam sobre a literatura e a física, a literatura e a química, a literatura e a matemática, a literatura e a geografia, e a gente conseguir pensar um pouquinho dentro dos próprios materiais, que são os livros para a infância, a possibilidade de constituir conhecimento. E a gente vai conseguir perceber que existem muitos caminhos, né? O que eu escolhi para pensar a história está fundamentado em alguns conceitos básicos, como agente social, tempo e espaço, que são as categorias da história, mas, sobretudo, perspectiva, deslocamento e transformação, elementos sem os quais a gente não consegue compreender a história. O que é livro também tem uma proposta de ampliação das nossas referências. E eu tive a oportunidade de mostrar o livro do Enzo Mari, que é completamente diferente do que nós entendemos como o livro Códice. E aqui, ao encaixarmos as peças, nós podemos ir criando narrativas. E ao mudarmos esses encaixes, deixa eu ver aqui, nós construímos novas narrativas. Ele está fazendo a sombra, né, da luz. E isso significa, no caso do pensamento da história, a possibilidade de você refletir sobre o lugar de cada personagem. Como tivemos a chance de falar antes, é pensar, né, quem estuda a história do Brasil, que vai ser inescapável para as crianças daqui, é pensar que a escravidão, como um tema, pode ter sido mas a escravidão vivida pelo senhor de escravo é muito diferente da escravidão vivida pelo próprio escravo. Então, pensar essas diferentes perspectivas, construir diferentes narrativas sobre o que pode acontecer. Hoje eu estava assistindo uma live onde estava o Renato Morricone, a Aline Abreu e a Juliana, eu acho que era Almeida, não, eu anotei, mas não estou com o nome dela de cor aqui. E foi justamente a Juliana que trabalhou com a referência da reconstrução de uma determinada perspectiva histórica, de imagens que contam histórias e que ressignificam o lugar dos afrodescendentes, africanos e afrodescendentes na nossa sociedade. E ela levantou lá, olha, a maior parte das imagens que nós vemos nos livros didáticos são representações constituídas pelos colonizadores, pelos europeus, por pessoas que não estavam vivendo a experiência daquele grupo. E ela propõe o diálogo que um livro de história, por exemplo, apresente outras imagens ou outras fontes que permitam que a criança tenha acesso a diferentes narrativas. Eu vou dizer para a Juliana que já existem algumas obras de história que fazem isso, mas eu diria que muitos professores de história fazem isso. Então, a despeito de terem ou não terem, dentro de um determinado livro didático,
um material que flexibilize a compreensão, que gere perspectiva, ele está sendo mobilizado pelos professores. Mas se as crianças que estão na educação infantil, estão no Fundamental 1, vierem com o seu pensamento enrijecido, com uma ideia de verdade, o professor de história no Fundamental 2 terá muita dificuldade de desconstruir todos esses elementos que o impedem a criança de conseguir compreender a historicidade plural, a pluralidade, a multiplicidade das experiências, os diferentes agentes sociais que estavam vivendo uma determinada situação, num determinado lugar e num determinado tempo. Então, a experiência literária, por ela mesma, ela é profundamente significativa na capacidade de ampliar as nossas referências e, ao fazer isso, é muito poderosa na capacidade de construir história. É muito poderosa na capacidade de entender como a história funciona. E aí, pensando a história, historiografia. Como é que é escrita a história? Como é que ela é construída? Como são feitas as seleções? O entendimento, como eu também já repetindo, coisa que eu já mencionei antes, a questão da linha do tempo, onde os períodos históricos retratam exclusivamente a trajetória europeia. Então, assim, como a gente divide o tempo, pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, quando a experiência medieval diz respeito ao universo da Europa, não é o universo de outros espaços que viviam no mesmo tempo, né? Então há um enquadramento, um fechamento de perspectiva ao que é diverso, à diversidade. Então a literatura tem essa competência de ampliar as referências e, nesse caso, fundamental para o ensino de história, em qualquer momento, mas que, assim, a gente sabe que boa parte dos valores que nós carregamos, eles estão estabelecidos ainda na primeira infância, né? Assim, logo no primeiro momento, uma referência do certo e do errado, do que é bom, do que não é bom, do que é feio, do que é bonito. E esses elementos, eles são levados vida fora. Todos nós carregamos essas nossas referências. Então, se nós não pluralizarmos as referências das crianças nesse primeiro momento, a gente terá muito mais dificuldade de fazê-los pensar de forma empática, fazermos pensar, acessar e aceitar, dialogar com o que é diferente, pensar a história de uma maneira em geral. Agnes, meu amor, eu sei que você está aí em algum lugar. A gente já teve mais 22 minutos de live. Eu tô achando que eu tô ganhando de presente, né? O Instagram corta todo mundo, eu tô vendo e daqui a pouco, pum, cai em cima. E eu tô ganhando de presente aqui mais tempo. Você tem alguma ideia sobre isso? Até me respondeu com essa fala. Gente, tem um probleminha que está acontecendo aqui. Algumas dos textos de vocês estão superpostos. Então, tem coisas escritas por uns que se colocaram acima de outros e eu não consigo ler. Pedagogização da literatura, não. Longe, muito longe disso, Silvia. Até porque não é nem só a perda do prazer de ler, né? É o rompimento com o próprio sentido literário. O que é o texto literário? O que diferencia a literatura de outros textos? De uma receita de bolo? De uma... Como é que é o nome disso aqui, meu Deus? Esqueci, tá aqui bem... De uma bula de remédio. O que faz essa diferença, no caso da literatura, é justamente a poesia. E se você pedagogizar, cadê a poesia? Para onde ela foi? Qual o sentido? E aí, lembrando que poesia não é poema, né? É pensar o poético, o sensível. E no momento em que você faz essa pedagogização, acabou. Não existe mais. Aquilo que você estaria ganhando
impossibilidade. Elaine, jura? Eu não sabia disso. Então alguém que tá aí vai me socorrer e vai me ensinar como é que eu encerro, porque eu tinha que encerrar em 1 hora, já tô aqui 1 hora e quase meia, né? Já 1h25. Eu não tenho condição de falar 4 horas a essa hora da noite. A Eunice não aguenta depois de um dia inteiro de trabalho, juro que não. Bem gostaria, se eu fizesse de manhã, vocês estavam ferrados. Eu falava 4 horas facinho. Mas eu preciso de ajuda. Ah, você viu no Google? Obrigada, porque eu também, né, seria a maior falta de educação. Imagina eu entrar aqui no Google enquanto eu tô conversando com vocês para fazer essa passagem, né? Assim, como é que eu faço, como é que eu não faço? Não, então eu tenho anjos da guarda. E alguém sabe? Alguém consegue me contar esse segredo? Como é que eu encerro a live sem perder, porque eu preciso gravá-la? Alguém sabe isso? Vou aqui esperar um pouquinho. Eu acho que você mesmo pode encerrar. Ótimo, se eu soubesse. Eu vou encerrar. Mas assim, como é que eu encerro? É só botar em cima desse xizinho? Eu tô com medo de perder isso, gente. Vocês não têm noção. Vocês sabem, esses meus ex-alunos sabem muito bem o que é a gente perder, por exemplo, um HD. É enlouquecedor. Eu não posso perder essa live. No canto superior direito, encerrar live. Olha, eu vou me despedir de vocês. Torçam todos os dedos para que eu faça a coisa correta. Ah, tá. Você fez que quer gravar. Tá bom. Não encerra, fica... Ah, Camila! Você é uma fofa total. Mas eu não tenho condição de ficar falando 4 horas. Eu juro que eu até falaria, mas o cansaço agora bate. Não tem como. Mimi conseguiu ouvir um pouquinho. Eu prometo até falar mais sobre isso num outro momento. Prometo pra vocês, tá? Ai, Patrícia, obrigado. Muito obrigado. Vocês estão rindo? Gente, não riam. É o desespero batendo na pessoa. Eu vou fazer, vocês torçam. Eu deixo aqui todo o meu agradecimento, que eu já agradeci há meia hora atrás, mas eu vou agradecer de novo, inclusive porque chegou um monte de gente nova. Eu tô mega feliz, agradeço muito. E vamos torcer para que eu consiga gravar, hein? Beijos enormes para vocês. Camila, eu prometo um papo longo com você depois. Prometo, pode cobrar, tá? Beijo para todos. Muito obrigada.